Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor. Antes não era assim, não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito bem. Alô? Alô? Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu trabalho no César, juntamente com o Rafael, né? E a gente agora vai apresentar um pouco para vocês sobre impressão 3D e próteses e o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra e o que o César vem fazendo nessa área aqui em Recife. Boa tarde, pessoal. Como o Felipe já falou, meu nome é Rafael. A gente vai falar sobre impressão 3D e próteses humanas. E eu vou começar falando um pouco sobre a parte de impressão 3D. Vamos lá. Uma definição básica do que é impressão 3D é o que justamente a gente colocou aqui, que é o processo pelo qual o objeto é criado em camadas por deposição de material, ok? E a impressão 3D também é chamada por manufatura aditiva. A gente tem dois tipos de manufatura, que é a manufatura aditiva e manufatura subtrativa. O que acontece? A subtrativa é a mais utilizada atualmente, que é aquela que você tem um bloco de algum material e a partir desse bloco você vai formando a peça que você quer. O que acontece? A manufatura subtrativa, ela produz muito resíduo e já na manufatura aditiva ela não produz tanto resíduo assim. E em vários casos também pode-se aproveitar a maioria dos seus resíduos. Um exemplo é essa dobradiça da porta do avião A380. Ela é feita de titânio
E quando ela é feita por manufatura subtrativa, é esse tipo aqui. Sendo que quando ela é passada para a manufatura aditiva, ela fica com eles conseguem fazer com uma estrutura totalmente diferente, que consegue ter a mesma força, e eles conseguiram fazer com 10 quilos a menos, que é 65% da peça que era anteriormente. Outro exemplo, outra possibilidade com a manufatura aditiva é que você consegue fazer peças como essa, que são mais complexas, e com a manufatura subtrativa você não consegue fazer esse tipo de peça que tem uma estrutura interna também. Como é que a gente representa o objeto 3D? A gente usa o tipo de arquivo STL, que é basicamente um conjunto de triângulos que é formado a partir da figura. Ou seja, quanto maior a quantidade de triângulos, mais perfeita fica aquela figura, com mais detalhes. Ele consegue fazer aquela figura com mais detalhes. Ou seja, se eu tiver pouca quantidade de triângulos, que é essa situação aqui, ele não vai ficar um objeto totalmente redondo. Mas se eu aumentar a quantidade de triângulos, fazendo com que as pontas dos triângulos fiquem bem na ponta da circunferência, ele consegue fazer um objeto bem perfeito. Bom, as limitações do STL. Ele é um arquivo que contém apenas os triângulos da figura. E hoje em dia, na manufatura aditiva, a gente já consegue imprimir coisas coloridas. E no STL, a gente não consegue colocar... no arquivo STL em si, não tem ainda informação de cor, por exemplo. E é uma coisa que já vem surgindo de novos formatos de arquivos para justamente melhorar essa questão do STL. Outra limitação da manufatura aditiva é que ela também não é milagre, né? Porque o produto não sai bem acabado assim depois que termina a impressão. Ele sai com algumas rebarbas e é preciso fazer um processo após a impressão para que se tenha um produto pronto para um produto final, no caso. Você não consegue tirar de uma impressão 3D, numa impressão barata, um produto que já sirva para um produto final, pois ele não... porque ele fica com algumas rebarbas. Bom, eu vou falar 4 tecnologias de manufatura, 4 tipos de tecnologias de manufatura aditiva. Existem outras, vou citar apenas essas 4. É a SL, SLS, APP e a FDM. Mas o que danado é isso? Bom, cada sigla dessa significa... Tudo isso está aqui. Essa é a estereografia, que ela é um raio de luz. Mais à frente eu vou mostrar um vídeo de cada uma para facilitar. É um raio de luz que vai batendo num líquido. Essa aqui é a impressão a laser. Essa aqui é como se fosse um cartucho de tinta mesmo, que vai depositando. Vocês vão entender mais à frente. E aqui é por deposição de material, derretendo o plástico e ela vai lá construindo camada a camada. Bom, mas para simplificar, a gente vai continuar utilizando as siglas mais para frente, ok? Bom, a SL. Como eu vinha falando, o que é que acontece na SL? Ela tem um feixe de luz que vai batendo num líquido, que vai solidificando e vai criando material. Esse tipo de impressora não é uma impressora tão barata, já é uma impressora com um preço caro, e ele consegue uma boa resolução por ser um feixe de luz. Ele consegue fazer coisas que são bem específicas. A SLS é a impressão que basicamente ela vai depositando um material, um pó, e o laser vai batendo naquela camada de pó e vai derretendo até construir toda a peça. Como a gente pode ver no vídeo, o laser vai batendo e ele vai construindo. São impressoras enormes, que são bastante caras, e a região de impressão delas é pequena em relação ao tamanho da impressora.
Aí você pode ver que a parte de acabamento ainda é feita toda manual, não é um produto que já sai pronto, que você tira da impressora e já leva. Ele vai procurando onde é que está a peça até achar. E faz todo o acabamento manual para que ela fique uma peça mais... para que toda a rebaba do pó seja retirada. E todo aquele pó que ficou ao redor pode ser reutilizado também. Essa é a impressão PP, que é bem parecida com a anterior. Ela basicamente também vai depositando uma camada de pó a cada impressão. E em cada camada ela vai depositando pó. E ela vem com um jato de tinta, que pode ser colorido também. Nesse caso já é colorido também, que vai colando as camadas. E após o acabamento ele consegue ter uma impressão colorida. Também é uma impressora muito cara. Bom, o tipo de impressão FDM é o tipo de impressão mais acessível. O que é que acontece? Vai derretendo o plástico e ele vai fazendo camada a camada a peça que você precisa, a peça que você desenhou. Esse é o tipo de impressão mais utilizado hoje em dia por ter um custo barato. Uma impressora dessa custa em torno de 10 a 15 mil reais e aquelas outras anteriormente que a gente estava vendo custa em torno de 500 mil reais. A diferença é muito grande. Por isso que esse tipo de impressora, esse tipo de impressão 3D é mais utilizado atualmente. Até em questões domésticas mesmo, pessoas já têm impressoras 3D em casa, não só em empresas. Bom, temos algumas limitações na FDM, que é essa que acabamos de ver. Que para fazer a impressão, a gente precisa, dependendo do objeto, a gente precisa colocar um material que é gerado no próprio software, que não faz parte do objeto, que é chamado de suporte. Ele é impresso apenas para dar sustentação ao objeto na hora da impressão. Porque o que é que acontece? Ele vai imprimindo camada a camada e quando vai subindo nas camadas, por exemplo, para fazer a parte do meio aqui, ele não tem nada aqui embaixo para depositar o material. Aí ele faz esse suporte para que quando ele faça essa parte de cima, o material não caia. Bom, é importante também entender como é que funciona o FDM, porque somente a orientação do objeto pode mudar muito. Por exemplo, se esse cone fosse impresso em pé, ele não precisaria de suporte algum. Mas como ele foi colocado nessa orientação aqui, na forma horizontal, ele precisou colocar vários suportes para que quando chegasse aqui em cima o filamento não caísse. E isso também deixa o objeto com rebaba, porque quando termina a impressão que a gente tira isso aqui da mesa, a gente precisa arrancar isso aqui manualmente, toda essa parte que é suporte. A gente tem algumas aplicações para mostrar aqui para vocês, que, por exemplo, em arquitetura, o pessoal está usando muito impressão 3D para imprimir maquetes. Um exemplo daquela casa que imprimiu colorida agora há pouco, o pessoal, no lugar de fazer manualmente, está imprimindo em impressoras 3D atualmente também. É bem legal. Isso aqui é um vídeo da Local Motors, que a ideia deles é não ter estoque. Aí o que é que acontece? Eles imprimiram um carro em 4 dias. Toda a parte mecânica do carro continua sendo normal, o motor, tudo isso. Mas o chassi do carro em si é todo impresso em impressão 3D. Aí foi impresso esse carro em 4 dias. E a ideia deles é justamente não precisar ter estoque. A pessoa chega lá, solicitar o carro, eles imprimirem e lhe entregarem. Outra coisa também é que a NASA tem em sua estação espacial uma impressora 3D já para não precisar levar todas as peças de reposição, para não precisar levar todos os tipos de ferramenta,
Porque o que é que acontece? Quebrou alguma peça, ele vai na impressora 3D, coloca aquela peça para imprimir e já conserta. Ou seja, ele não precisa também ter um estoque de peças. Se ele vai precisar de alguma ferramenta, ele coloca lá na impressora 3D para imprimir aquela ferramenta e já tem aquela ferramenta pronta para poder fazer a manutenção da estação espacial. Também está sendo muito utilizado em arte. Esse vídeo foi um stop motion que fizeram. Eles imprimiram cada parte do stop motion e filmaram tudinho. It may be vanity to think you'll come to me, but is it vanity to hide a broken heart? Outra aplicação também é a empresa RS Print, que eles fazem um escaneamento, aplicação no esporte, que eles fazem um escaneamento dos pés dos atletas e customizam uma palmilha personalizada para cada atleta. Eles fazem o design, manda para a manufatura e entregam ao próprio atleta. Ou seja, cada atleta tem a sua palmilha digitalizada. A gente agora viu essa parte de impressão 3D, né, que o Rafael falou, para dar uma introdução, e a gente tem uma ideia geral das possibilidades. E uma das possibilidades da impressão é justamente no campo de próteses humanas. Então, começando definindo, né, a prótese é um dispositivo implantado no corpo para suprir a falta de um órgão ausente ou para restaurar uma função comprometida. Então, o que a impressão 3D pode trazer de benefício para essa parte de prótese? Isso já vem sendo usado realmente, né? Pode ser feito, usar a impressão 3D para planejamento cirúrgico, personalizar próteses e novas possibilidades de materiais e formas que só a impressão 3D pode proporcionar. Esse aqui é um exemplo de planejamento de cirurgia. Então, hoje em dia já é possível, antes de executar a cirurgia, fazer um modelo 3D do osso do paciente, no caso, né, desse exemplo, e imprimir esse guia cirúrgico que vai proporcionar que o cirurgião faça a cirurgia com mais precisão e o paciente possa se recuperar mais rápido. Então, isso só é possível porque esse guia ele foi impresso em 3D específico para aquele paciente. Outra iniciativa é uma parte de próteses externas, nesse caso, nariz. Essa empresa, né, Fripp Design and Research, você consegue adaptar o nariz para o rosto do paciente especificamente e depois imprimir ele usando aquelas tecnologias que Rafael apresentou. Nesse caso, fica bem melhor do que é feito hoje em dia, porque você consegue um encaixe perfeito. Porque você consegue a própria anatomia do paciente, né, desenha o nariz para aquela anatomia, então você consegue um resultado muito bom. E outra vantagem é porque você fica com esse arquivo guardado. Com o tempo, isso aqui vai se desgastando, então é preciso trocar. Como já está guardado, é só mandar imprimir outro. Outra parte que também já vem sendo feita são as próteses personalizadas. Essa empresa, né, ela já tem esse serviço nos Estados Unidos. Então, a partir de uma tomografia do paciente, é escaneado, né, o osso da pessoa e a partir desse modelo 3D, ele consegue fazer uma prótese para aquele paciente. Então, isso vai proporcionar um encaixe melhor, uma cirurgia mais bem feita
e tem um sucesso maior, ao contrário do que é feito hoje em dia. Hoje em dia, existem próteses padronizadas e você tenta adaptar da melhor maneira possível, só que geralmente não fica um resultado muito bom. Então, com essa tecnologia 3D, é capaz de você fazer justamente de acordo com aquele paciente, para aquele tipo de cirurgia. Então, é todo um trabalho de desenhar a prótese, né, baseada na anatomia daquele paciente, e você fazer as correções necessárias. E depois disso, isso aqui é impresso só para aquele paciente. Então, somente com impressão 3D é possível, porque, feito o Rafael falou, a manufatura subtrativa é mais para fabricar coisas em larga escala. Então, para ser uma coisa específica, ficaria muito caro fazer da maneira antiga. Então, essa parte também aqui, que é de um polímero, né, de um plástico diferente, também é impressa em 3D, assim como o metal. Né? O metal ele é possível ser impresso em 3D com aquela mesma tecnologia SLS, que naquele caso que foi apresentado era como se fosse um plástico que era derretido. Mas aquele mesmo laser pode derreter pó de metal, nesse caso titânio. Então é possível fazer essa prótese de titânio usando aquela mesma tecnologia que a gente viu. Aí o que a gente consegue é justamente esse encaixe perfeito, né, adaptado à anatomia do paciente. Aí agora ele vai destacar algumas diferenças com o método tradicional, mostrando que essa tecnologia, né, essa solução dele, consegue manter os nivelamentos, enquanto a outra prótese que não é adaptada, é uma prótese pré-fabricada, ela justamente não consegue preencher todos os espaços, porque não foi feita para aquele paciente, né? É uma prótese generalizada. Então, com isso, você consegue um resultado bem melhor. Apesar daquilo estar sendo feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, recentemente, a gente tem um exemplo parecido, que justamente foi uma prótese de titânio, né, feita para uma cirurgia de crânio, que a tecnologia foi desenvolvida toda aqui. O programa de computador criou um modelo virtual do crânio fraturado. Uma impressora 3D reproduziu o protótipo físico em resina e também desenvolveu placas feitas com pó de titânio, material importado que nunca foi usado para reconstruções de crânio no Brasil. Esse procedimento ele existe em outros países. O ineditismo está que esse procedimento ele é feito com conhecimento nacional. Para nós isso aqui é um grande avanço, porque facilita a reconstrução, permite um resultado estético extremamente próximo do que era antes e agrega valor de competência científica e competência de manufatura ao Brasil. Bem, eu mostrei alguns avanços, né, que já existem, em especial em relação a próteses de mão. A gente pode destacar essa organização chamada Enable, que é uma organização sem fins lucrativos, né, uma rede de pessoas que querem ajudar. E o que ela propõe é criar próteses open source de mão que possam ser impressas em 3D para poder ajudar pessoas que não têm muita possibilidade de comprar as próteses tradicionais. Né? Com esse trabalho deles, eles já conseguiram parceria com a Red Hat e com a 3D Systems, que é uma empresa que fabrica impressoras 3D. E eles também receberam um prêmio do Google de $600 mil pela iniciativa deles. Então, o que é que eles propõem? É criar uma prótese de mão, né? Esse é um desenho técnico, para passar isso para um modelo 3D, né, de computador, imprimir todas as peças e depois montar realmente a mão final. E isso pode ser feito por qualquer um. Esse é um vídeo mostrando mais ou menos a iniciativa.
vocês podem ver que são próteses totalmente mecânicas, então não tem parte eletrônica, são bem simples e qualquer um que tenha uma impressora em casa, daquelas de FDM, né, que são mais simples, mais baratas, podem fabricar. E a ideia deles, né, da Enable, é justamente juntar as pessoas que têm impressora 3D, que possam imprimir, e as pessoas que precisam dessas próteses. Aqui algumas outras imagens, né, mostrando outros tipos de mão. E o interessante é que o alvo deles é principalmente as crianças, né? Que a possibilidade de você imprimir próteses coloridas, diferentes, isso é interessante. E até porque, como a criança vai crescendo, a prótese também tem que ir aumentando de tamanho. Então, a prótese tradicional é muito cara para você ficar comprando várias. E como isso aqui é impresso em 3D, é muito fácil imprimir uma nova, montar uma nova. Nesse caso, eles já estão querendo melhorar o projeto deles para um braço realmente robótico, né, com eletrônica. Porque, como a gente viu, esse aqui é necessário que ainda tenha um pouco de... tenha a articulação do punho, já que ela é totalmente mecânica. Essa prótese aqui, a criança ela não tem realmente o braço, então é necessário que ela tenha um movimento robótico. Aí esse vídeo aqui que eu vou passar é bem interessante porque eles conseguiram fazer uma parceria com o ator que faz Iron Man e eles fizeram essa ação com esse garotinho. So just gonna go down here. We're looking for 912. Hey Alex, how are you? Pleasure to meet you. I have another bionics expert on hand, so I thought I'd drop by. Thank you. Yes, a pleasure. Nice bow tie, by the way. Thanks. How were your travels? It's very good. Well, I thought I'd bring one of my gauntlets and match it up with yours and see if everything's copacetic. You want to have a look? Sure. Ready? Yep. Great. Each one looks the same. Actually, I think yours might be better than mine. What do you say we both try them on, do a progress report? Okay. You know who that is? Iron Man. What's his name? Robert. Great. God, dude, it's even cooler than I thought. I'm having a technical glitch. As you can see, my light isn't working. Half the time, you know, I design one of these, it winds up breaking on me. But what I do is I keep working on it, kind of like you're working on it with Albert. He keeps working and working until he gets it right. Yeah, I think yours is still a little bit more right than mine because at least, you know, The lights work. your light works, yeah. Ah, look at that, Dan. It's a marriage of robotic technologies. Bang, nailed it. Love it. Hey, good job, Albert. Thank you, sir. Yeah. Appreciate it. Albert has made it so affordable. I'm probably going to start farming out a lot of my tech work to Albert, too. I feel like he could cut the price point down on one of my suits, which right now is, I guess, about, I don't know, $1.5 billion. Bem, o que é que o César está fazendo aqui em Pernambuco, né? Eu vou apresentar essa parte aqui de biomodelo, que vou explicar mais na frente. Então, a gente está com uma parceria com o Hospital de Câncer, né, no setor de odontologia lá, que faz próteses bucomaxilofaciais, e eles já utilizavam a tecnologia de impressão 3D para usar o biomodelo.
E o que é o biomodelo? O biomodelo é você pegar um exame de imagem do paciente, geralmente a tomografia, e a partir dele criar um modelo 3D do paciente. Então, com isso, você consegue fazer as próteses tendo como base uma cópia, né, da estrutura óssea do próprio paciente. Não sei se alguém aqui já teve que fazer aparelho, já foi no dentista, então para fazer o molde do dente usa aquela massa de gesso e tudo mais. Né? Então, mas com essa tecnologia aqui, você consegue, com a imagem, fazer um modelo muito melhor, com mais precisão. E a ideia da gente é melhorar o processo atual deles. Né? Como eu falei, eles já usam o biomodelo e é mais ou menos assim que funciona. Né? É feito o exame de imagem, as imagens são enviadas para uma empresa, já existem empresas no Brasil, que você manda a tomografia, eles devolvem o biomodelo impresso. Aí, no caso, teria que fabricar, existe a questão do frete, né, do transporte, a parte de confeccionar a prótese e a cirurgia em si. O problema é que esse tempo, como a empresa fica na parte do Sudeste, ali em São Paulo, demora 15 dias para mandar e o biomodelo voltar. Então, a ideia da gente é fazer aqui e reduzir isso aqui para 2 dias. Né? Vale ressaltar também que a ideia da gente é utilizar aquela tecnologia FDM, que é mais barata, até porque as empresas usam aquela SLS em pó, que é uma tecnologia um pouco melhor, mas é muito cara para a nossa realidade. Né? Então, principalmente para um hospital do SUS, né, como o Hospital de Câncer. Então, todo o processo seria converter o exame de imagem em STL, que é aquele arquivo que Rafael tinha falado, que é a representação, né, 3D no computador, preparar esse STL para impressão, porque ele, como a gente vê, ele é formado por vários triângulos, então acaba gerando alguns erros. Então a gente tem que consertar isso antes de mandar para a impressora, porque senão não imprime direito. Fazer a impressão e depois fazer aquele acabamento que a gente viu, porque quando sai da impressora não sai perfeito. E a ideia é fazer isso tudinho utilizando software gratuito e aquela tecnologia FDM que já é mais barata. Então, a primeira parte, para converter o exame em STL, é usado esse software, que é um software open source, gratuito, e foi desenvolvido totalmente aqui no Brasil. Qualquer um pode baixar na internet e testar. Então, a partir das imagens de tomografia, você gera um modelo 3D em STL. Esse modelo a gente manda para esse software, Autodesk Mesh Mixer, que ele vai fazer um tratamento nesse STL. Ele vai checar todos aqueles triângulos e ver se tem algum erro. Então, essa é a peça, né, que foi gerada, esse é o arquivo STL, né, que foi gerado pelo Invesalhos, e a gente vê que tem algumas partes abertas, né, tem, não sei se dá para ver, mas tem alguns pontos aqui que não fazem parte da imagem final que a gente deseja. Então, esse programa ele consegue encontrar os erros, que são alguns. Isso é tudo erro que foi encontrado, e ele corrige automaticamente. Né? Aí, o resultado da imagem, um modelo mais limpo. E com isso, ainda tem partes aqui que ficam, digamos assim, abertas, que é preciso fechar para, na hora de imprimir, ele imprimir direito. Então, é realizado mais outra etapa. Há uma etapa também de a gente cortar o que não é necessário para que o dentista, né, que faz a prótese. Então, essa estrutura aqui lateral, ele não vai usar. Então, não tem sentido imprimir isso, porque isso é mais tempo e gasto de material. Então, a gente faz um corte aqui e fica realmente só com a parte que a gente precisa. Para imprimir, a gente utiliza a MakerBot Replicator 2x, né? E esse é o software da impressora, que é ele que pega o STL e manda para a impressora. A gente usa essa impressora porque ela tem 2 bicos, né? A gente viu naquele vídeo mostrando como funciona a impressão, que tem um bico só, que depositava aquele plástico azul, né, derretido. Essa tem 2. Isso possibilita você imprimir com 2 materiais diferentes. A ideia é a gente imprimir o objeto com um material, né, rígido, e o suporte, aquela estrutura, né, que a gente viu também aqui, a gente imprimir com um material solúvel, porque depois a gente pode imergir ele, submergir ele num solvente e retirar ele para fazer a questão de acabamento.
A gente manda a peça para o software da impressora, ele calcula quanto tempo vai demorar, aqui demora em torno de 12, 13 horas, e a gente pode pré-visualizar como é que vai ficar. Isso em vermelho é o suporte que é gerado para possibilitar a impressão, e em branco é realmente o biomodelo que a gente quer. E a ideia de imprimir com 2 materiais diferentes é que depois a gente pode fazer o acabamento dissolvendo, né, esse suporte, já que a impressora tem 2 bicos. Esse seria uma representação do que aconteceria, né? Esse objeto foi impresso com 2 materiais diferentes, e você colocando ele dentro do solvente, o material branco, que é solúvel, ele dissolve completamente e você fica com o objeto final. E esse é o resultado, né? Vale lembrar que isso realmente é um caso real. A gente pegou imagens de um paciente lá, né, do hospital para fazer esse modelo. Então aqui está o biomodelo. E ele é usado como o molde, né, para fazer a prótese em cima dele. Então com isso o encaixe fica perfeito quando você vai fazer a cirurgia. E vale lembrar que a cirurgia já foi feita e deu tudo certo. Mais uma coisa que eu queria falar, que foge um pouco, mas tem relação com esse assunto, que a gente falou aqui de prótese, né? Que a prótese é usada para recuperar uma função que foi perdida. Mas já tem gente pensando em imprimir órgãos mesmo. Então, essa é uma palestra desse médico aqui, Anthony Atala, e a ideia é imprimir um rim. A pesquisa dele está muito no começo. Ele usa basicamente aquela questão de pegar a imagem, né? Isso aqui é uma imagem de tomografia, transfere essa imagem para um arquivo STL, e usando uma impressora modificada, né? Mas é uma impressora 3D, porque ela imprime em camadas, como a gente vai ver. A ideia é realmente imprimir o órgão e depois implantar ele. Inclusive, durante a palestra dele estava sendo impresso um lá na hora. Agora, isso tudo ainda é pesquisa muito no início, né? Não tem nada ainda funcionando realmente. Isso serve para mostrar realmente todas as possibilidades que a impressão 3D pode proporcionar, né? Mostrar que ela pode atuar em vários campos diferentes. Pronto, era mais ou menos isso que a gente queria passar, e agora a gente abre a perguntas para vocês. Pergunta, pessoal? No caso dos órgãos, qual o material em que eles são impressos nas impressoras? No caso, a ideia ali é você fazer como se fosse uma estrutura para as células crescerem naquele formato. Então, aquilo na verdade é como se fosse um meio de cultura para as células crescerem e depois formarem o órgão. Na verdade, está muito no início mesmo, não é nada... Vai demorar bastante ainda para... Boa tarde. É fantástica a apresentação de vocês, a compreender esse mundo, né, da impressão 3D, que acredito que para nós ainda é algo muito restrito, não sei se somente por questões financeiras, mas também pela própria questão de insumos. Eu tenho pesquisado um pouco sobre isso para tentar fazer um trabalho voltando para 3D. Eu queria entender como é que está
se já existe alguma experiência no Brasil, um projeto similar ao projeto Enable, onde você tem uma rede de detentores de impressoras 3D para trabalhar em conjunto de forma colaborativa e auxiliar realmente na resolução de alguns problemas. Veja, eu não tenho conhecimento se tem alguma iniciativa brasileira, mas a Enable ela é uma iniciativa mundial. Qualquer um pode se inscrever no site lá, e não só quem tem impressora. Você pode ajudar de várias formas. Eles precisam de gente para traduzir material, para divulgar. Então, o que eles tentam fazer, por exemplo, lá ele mostra, tem gente aqui do Brasil já cadastrado lá. Então, ele tenta ver se tem uma pessoa do Brasil, sei lá, de Recife, precisando de uma mão, e o mais próximo dela é uma pessoa em Fortaleza que tem uma impressora 3D. Então, eles tentam colocar essas duas pessoas em contato. E isso tudo voluntário, né? De graça, sem nenhum custo envolvido. A gente mesmo do César também já está inscrito na Enable e a gente já chegou a imprimir. Tá até lá em cima no stand do César, se quiser dar uma olhada lá. Já chegou a imprimir uma prótese dessa para fazer os testes, né? Assim, veja, a tecnologia de impressão FDM, que é por filamento, por derreter o plástico, ela já está bem difundida no Brasil. Tem impressoras mais amadoras, em torno de 2, 3, até 5 mil reais, e você consegue imprimir. Aqui a gente também já tem os filamentos. Um rolo de filamento de 1 quilo é em torno de 200 reais. E daria para imprimir umas 3, 4 mãos completas daquela. Olá, boa tarde. Primeiramente, fantástico o projeto de vocês, parabéns. Eu queria perguntar em relação ao custo. Vocês do César fazem isso. Eu imagino que vocês sejam muito limitados no que vocês podem fazer. No caso, tem milhares de pacientes para serem atendidos e vocês só têm uma impressora. E como vocês citaram na palestra, só essa única impressora, mesmo sendo a mais barata, ela ainda é bem cara. Então eu queria saber qual a possibilidade no futuro esse projeto de vocês se expandir e conseguir atender mais pacientes. Isso está muito distante? Veja, a ideia da gente inicial foi tentar juntar tudo, né, e tentar fazer isso tudo usando software livre, software gratuito e com essa tecnologia mais barata, que ainda, feito tu falasse, ainda é cara. Mas a ideia da gente é montar lá dentro do hospital um laboratório, né, com a impressora para eles mesmos fabricarem, entendeu? Então a ideia da gente, o trabalho foi desenvolver todo o processo para que a gente possa implantar lá e eles fabricar os próprios biomodelos deles. Boa tarde, primeiramente, parabéns pelo projeto, né? Obrigado. Agora, eu queria saber o seguinte, nesse caso de impressão de próteses, no caso de impressão de próteses, pode haver, por exemplo, nos pacientes precisando de implantação, algum tipo de rejeição, e como é que eles lidam com esses casos? Veja, no nosso caso, o que a gente faz é a impressão do biomodelo. A prótese, ela continua sendo feita como sempre foi feita, né, com os materiais que já são usados. Nesse caso de prótese bucomaxilofacial, que é para essa parte dentária. Aquele outro caso que a gente viu no Brasil de prótese de titânio para crânio, realmente a prótese é de titânio, que é um material que não é rejeitado. E isso é um pouco mais complicado, você imprimir a prótese em si. Né? O que a gente está tentando fazer aqui é fazer só o biomodelo, ou seja, ele serve só como referência para construir a prótese. Beleza, então? Então, é isso aí, pessoal. Valeu. É isso que a gente queria passar para vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigado.